antes, né? E quando eu escuto vocês dois conversando, a gente entende o quanto tudo está relacionado, né, doutora? É o que a gente chama de saúde integral, né? A mente e o corpo tá ali junto. Até recentemente, né, no final de semana, nós tivemos um evento de saúde mental do Instituto Gartrell e nós falamos muito sobre isso. Porque a gente sabe que o pensamento, ele produz um sentimento, né, uma emoção, que produz também uma ação, um comportamento e um resultado. Então, a maneira que a pessoa pensa, a pessoa dialoga consigo mesmo, que interpreta a vida. Por exemplo, às vezes é num clique. A pessoa está assistindo uma notícia, não é? Quer dizer, ela já se sente mobilizada e ela continua assistindo. E ela fica ali horas e horas com notícias ruins e ela percebe que o corpo está alterando. Ou seja, por que não mudar? Por que não escolher assistir outras coisas e ter contato, se eu não consigo caminhar tanto, ter contato com a natureza, desplugar, desconectar um pouco, né? O religar, o ligar em situações que possam promover o altruísmo, né? O voluntariado, isso tudo faz o coração disparar, mas de uma maneira positiva, não é, doutor? E a gente percebe, assim, tem até um versículo que diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, quando eu penso, o meu coração também está ali trabalhando com isso. E às vezes a gente dissocia e nós somos integral, o nosso corpo ele é interligado. E cada vez mais a gente ouve os especialistas falando sobre isso, né? Perfeito. Tudo tem que caminhar junto. Tudo tem que caminhar. Inclusive, nossos pensamentos, eles têm impacto físico. Olha, agradeço muito, viu, a presença dos dois. Doutor, obrigado, viu? Prazer, Wilker. Prazer estar aqui com vocês, podendo discutir esse tema tão importante e concordo completamente com a doutora. Nós somos um só, corpo, mente, tudo está interligado e a gente vem discutindo no setembro tanto a questão do coração quanto também da saúde mental e isso realmente tem que estar junto, para a gente buscar a melhor saúde possível para todo mundo. Inclusive tem duas campanhas que acontecem simultaneamente, né? Sim. Que é o Setembro Amarelo e o Setembro Vermelho. Doutora, obrigado também pelo tempo, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Wilker. Um grande abraço para vocês e que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, discernimento, né? Para a gente saber lidar com as emoções, porque um ser humano também sem emoções, imagina como seria estranho, né? Só a razão. Então, a gente máquinas, nós seríamos máquinas. Nós não somos robôs nem coisas, né? Somos pessoas. Então, é importante o coração bater firme, forte, por causas nobres, que nos deixa cada vez mais felizes e realizados. Um grande abraço para todos vocês. Abraço, doutora. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. De volta com o nosso Santo Café ao vivo, muito obrigado pela sua companhia. Olha, todo dia você aí de casa me vê tomando Ora Pro Nobis da Vitae Gold aqui no programa e aí muita gente fica perguntando se realmente dá resultado. Olha, eu faço questão de falar mais uma vez dessa novidade que está transformando a vida de muita gente e eu falo para você aqui no Santo Café, é porque realmente funciona, pode confiar. O Ora Pro Nobis foi desenvolvido para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo por conta de inflamação ou por desgaste. Aquela dor no joelho, na coluna, a famosa dor nas juntas também. O Ora Pro Nobis acaba com as dores no corpo com pouco tempo de uso, porque ele ajuda a reduzir a inflamação. É isso mesmo, ele vai dentro da inflamação no joelho, na coluna, onde está te incomodando e faz um processo bem simples, porém eficaz e acaba com a dor. Se você não consegue mais fazer nem as tarefas do dia a dia, quase sempre a dor te lembra que está lá? Ligue agora e tome o Ora Pro Nobis e volte a viver sem dor. 0800 291 2200. Só quem sente dor sabe do que eu estou falando, como é difícil ficar sentindo dor, não é mesmo? A dor está limitando a sua vida, te impedindo de viver em paz? Acabe já com isso. Acompanhe comigo esse relato.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Você não precisa mais sofrer com as terríveis dores no corpo e nas articulações, causadas pela artrite, artrose, reumatismo ou desgastes. Chegou a solução que você tanto esperava. Apresentamos o incrível Ora Pronobis da Vita Gold, um poderoso aliado que vai transformar sua vida, devolvendo toda a energia e vitalidade que você merece. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Ligue agora e peça a Ora Pronobis da Vita Gold. 0800 291 2200. As 100 primeiras pessoas que ligarem ganham 70% de desconto. Aproveite, tome o Ora Pronobis e não permita que a dor tome conta da sua vida. Além disso, o Ora Pronobis da Vita Gold ajuda no combate a diabetes, pressão alta e colesterol, porque ajuda no controle dos níveis de açúcar, sal e gordura. Ele faz com que o nosso corpo diminua a absorção de açúcar de forma 100% natural. Então, meus amigos, para viver sem dor, ligue agora para 0800 291 2200. Vou repetir, 0800 291 2200 e as 100 primeiras ligações ganham 70% de desconto e adquirindo Ora Pronobis você ainda ganha essa linda semijoia de presente. Aproveite, ligue agora 0800 291 2200 e volte a viver sem dor. E ó, não se esqueça, todo mundo pode tomar, não tem contraindicação, já que ele também é um protetor da imunidade. Então adquira o seu e livre-se das dores, tá bom? Ó, o programa tá chegando ao fim, mas eu ainda tenho um minutinho para falar com ela. Cleide Rocha já tá lá no estúdio do Aqui em Casa. Quero saber o que é destaque hoje. Bom dia. Bom dia, Wilker. Hoje no nosso programa teremos uma nutricionista que vai ensinar a gente a reaproveitar cascas de frutas, de verduras, de legumes, viu? 10h30 da manhã e eu espero você aqui em casa. Perfeito, Cleide Rocha. Obrigado pela participação. Cleide, tô entrando de férias, viu? Sério? Tô entrando de férias, já aviso o pessoal de casa também. O pessoal vai ficar na companhia aqui do irmão Diego Joaquim, depois da Daiane Rodrigues. Vai ficar em boas mãos, viu? Depois de 15 dias eu volto. Vou sentir falta. Ah, eu também vou sentir sua falta. Beijo. Tá bom? Tchau, tchau. Gente, ó, vamos lá para Brasília? A gente já falou para você que às 11 da manhã começa a missa especial que marca a instalação da Província Redentorista de Brasília, que vai englobar 12 estados, várias vice-províncias também. E a gente, claro, vai transmitir essa celebração logo mais às 11 horas da manhã para você de todo o Brasil. Acompanhe aqui pela TV Pai Eterno, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço muito a sua companhia durante toda essa semana, durante o dia de hoje também. E é claro, daqui a alguns dias eu volto, viu? Vou descansar durante alguns dias, mas você vai ficar muito bem acompanhado. Siga sempre aqui na nossa programação. Agora a gente reza junto a novena dos Filhos do Pai Eterno. Um beijo, se cuide, viu? E até logo. Tchau, tchau.
Olha, a habilidade de lidar bem com as emoções é cada vez mais exigida de nós em todas as áreas da vida, né? A inteligência emocional é resultado de treino, assim como qualquer outra competência. Seu desenvolvimento começa já na infância para algumas pessoas, mas também pode acontecer mais tarde, na vida adulta, a qualquer tempo. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora com a psicóloga Maris Ditz, que está aqui para conversar comigo sobre esse assunto. Quase acertei. Bom dia. Temos tempo, Ditz. Ditz. Bom dia, Wilker. Parabéns pelo programa, esse Santo Café, começando o dia bem, com essa proposta, né, de um café santificado, trabalhando também já as emoções, a espiritualidade, que é tão fundamental nos dias de hoje como todo dia. E tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceitado e por ter vindo até aqui para bater esse papo tão importante com a gente. Hoje em dia o povo está estressado, né? E muita gente não dá conta de lidar com essas emoções bem e isso pode trazer prejuízos para a nossa vida, né? Tanto familiar, tanto nos relacionamentos, com os filhos também, no trabalho. Muita gente acaba perdendo oportunidades justamente por não saber lidar bem com as emoções. Então, aquela pessoa que se identifica, que sente que não tem essas habilidades, o que essa pessoa pode fazer para tentar melhorar isso, hein? O primeiro passo é identificar. A autoconsciência, você perceber que tem alguma coisa que está fora de controle. Essa autopercepção já ajuda muito. Vou servir um café pra gente continuar esse bate-papo. Mas vamos brindar a vida, não é? Então, vou esperar você servir, enquanto isso, pra gente brindar ao Santo Café, mas reconhecer. Por exemplo, nesse momento, olha, tô até um pouco trêmula. Aí, assim que eu porque gosto. faz parte de quê? De uma emoção positiva. Porque eu estou aqui a postos para falar ao vivo para todo o Brasil. Então, é uma emoção, meu coração está pulsando forte. Mas, mesmo assim, eu tenho que ter consciência que eu tenho que tomar um golinho de café, devolver a xícara e continuar conversando. Então, eu reconheço que eu estou emocionada, eu recebo isso bem e começo a lidar com essa emoção que está dentro de mim. Ou seja, eu estou a postos para ter uma conversa com você. Nesse momento, houve, então, uma reação fisiológica. A emoção é resultado, então, dessa reação do corpo. E não dura muito tempo. Então, eu já tomei consciência, eu já me acolhi e já estou ressignificando aqui, me acalmando para que eu possa conseguir expressar o meu raciocínio com você. Se a pessoa não tem esse autocontrole, aí sim precisa de verificar e autoconsciência e buscar ajuda. Muitas vezes a pessoa consegue ter essa ajuda assistindo um programa como esse, pegando dicas e aplicando. Outras vezes é necessário um profissional habilitado, como psicólogo, até mesmo psiquiatra, para ajudar a pessoa nesses impulsos que muitas vezes não são compatíveis. São reações fisiológicas fortes demais, às vezes, para um evento, para uma situação que não requer tanta força assim. Para começo de conversa, seria mais ou menos isso. Entendi. Então, o primeiro passo seria esse, identificar o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo medo, é ter consciência que eu estou sentindo medo e pensar no que eu vou fazer com esse sentimento. É mais ou menos isso. Perfeito, que aí vira sentimento. A emoção, ela é fisiológica, dispara, né? A fisiologia corporal, a pupila dilata, não é? Uma vasoconstrição, vasodilatação do coração. Agora mesmo você estava falando do coração, né? Tem um batimento, porque você fica pronto para atacar ou para fugir. Então, por exemplo, você está passando numa rua e de repente um cachorro late inesperadamente. Tem toda uma reação fisiológica preparando você o quê? Para lidar com aquela situação. Daí eu vejo que o cachorro está preso, ele está atrás das grades. Então vem o sentimento, que é a interpretação da emoção. Ai, que susto! Ah, mas ele está preso, né? Então você vai respirando fundo e aquele medo passa. Mas essas emoções, elas são universais, não é? Como do medo, alegria, tristeza, né? Até mesmo desprezo, nojo, isso é universal. Ou seja, todos nós temos, que são as emoções primárias. E identificar isso é muito interessante, porque eu estou com medo. É legítimo? Sim, é legítimo, porque está uma situação onde eu estou vulnerável. Mas depois o que eu começo a conversar comigo é que faz a diferença, porque interpretar a emoção já é sentimento.
é começar a nomear esse subjetivo e reconhecer aquilo que eu tenho controle, que eu estou com as rédeas nas mãos e que eu não tenho controle. E aí, com certeza, é a hora que a gente também reconhece que a gente precisa de uma força além do sobrenatural para nos acolher na nossa vulnerabilidade. Mas a gente pode educar, sim, a gente pode treinar as emoções para ter respostas mais satisfatórias diante de acontecimentos mais maduras, né, amadurecidas. E diga-se de passagem, não é apenas ter muita idade, viver muito. Tem muita gente que vive muito, mas é imatura emocionalmente. E como que a gente desenvolve essa maturidade? Porque a gente aprende a identificar o sentimento, a identificar ali que a gente precisa ter um comportamento adequado, controlar isso, se acalmar. Mas como que eu vou aprender a fazer isso? Praticando. Então, existem treinos emocionais. Por exemplo, estou conversando com você, aqui eu já normalizei, já está tranquilo a minha emoção. Então, na medida que eu vou repetindo isso, vai ficando mais tranquilo. Então, a gente tem que fazer perguntas, né? Por exemplo, eu estou com raiva. O que foi que desencadeou em mim essa raiva? Algo que eu vi injustiça, não é? E senti raiva. Isso é humano. Mas depois, o controle do impulso, isso eu posso, então, medir as consequências. O que essa raiva vai provocar? Vai provocar ira no outro? Eu vou agir de maneira impensada e ter consequências, não é? Irreparáveis? Então, nesse treino de falar comigo mesmo, e tem pessoas que precisam de medicação, porque sai do controle. Mas a respiração, né? Você inspira e solta devagar. Essa respiração, porque tem o tempo da raiva, são alguns segundos, né? Não é demorada assim nessa descarga, né? A adrenalina que é liberada ou no estresse, o cortisol. Então, quando eu respiro, quando eu começo a dialogar comigo ou quando eu invoco, né, a ajuda do alto, do Pai eterno mesmo, quando eu lembro de situações anteriores que eu tive raiva e que eu consegui resolver aquilo, eu lembro de um versículo, eu lembro de uma passagem, eu lembro de alguém que me ensinou sobre raiva, que a raiva tem consequências sérias. Tudo isso são manejos internos para que eu consiga dar conta do momento. Mas saber que isso passa, que essa situação fisiológica passa, é muito importante. E treino, reconhecer, pedir ajuda. Se eu estou gritando, eu ter consciência que eu estou gritando e que está provocando no outro também muita raiva. E daí eu começo a falar mais baixo e posso dizer, olha, o jeito que a gente está conversando nesse tom não será bom. Nós vamos machucar um ao outro. Vamos conversar depois? Ou eu te convido a gente baixar mais o tom, vamos dar uma pausa, tomar uma água, não é? E ali você vai deixando evaporar isso, sair, não é? Essa raiva. E assim você vai treinando e vai ficando mais fácil lidar com isso. Mas é muito difícil fazer isso, né? Por isso que a gente precisa praticar, precisa treinar ali, dar um jeito de desenvolver isso na gente mesmo. E no início da nossa conversa eu falei que essa habilidade, saber lidar com as emoções, saber lidar com o emocional, é uma capacidade cada vez mais exigida em vários setores, em vários sentidos da nossa vida. Como que eu posso aprender a identificar, por exemplo, gatilhos, para tentar evitar esses gatilhos no ambiente de trabalho, evitar ter conflitos com os colegas ali, sabendo que eu tenho um problema para me controlar diante de determinada situação. Identificar e se conhecer também é importante, né? O autoconhecimento. É o autoconhecimento. A gente tem o autoconhecimento, autodesenvolvimento e autorrealização. Olha, a questão do gatilho, né, colocando assim de uma maneira clara para quem está nos acompanhando, e obrigada pela audiência, é interessante assim, é aquilo que dispara em você. Por exemplo, uma pessoa tem alergia e ela é colocada diante daquela situação que desencadeia, então isso é um gatilho. Se eu tenho uma criança interior ferida, se eu tenho alguma marca, algum trauma em mim, não é que lá atrás, muitas vezes eu fui ferida, às vezes você fala um tom aqui diferente comigo e eu já fico muito mobilizada. Não é tanto pela forma como você falou, mas muito mais da história que eu trago, não é? De uma história prévia. Então, a gente ter conhecimento daquilo que a gente viveu, ressignificar isso é muito importante. Mas se eu sei que eu me mobilizo facilmente
frente a algumas situações, num primeiro momento, às vezes a gente tem que afastar mesmo, se esquivar, tem uma rota de fuga, mas depois não dá para você ficar fugindo de toda a situação, precisa do enfrentamento. E a gente sabe que o conflito, ele pode gerar amadurecimento. Então, ser chamado a atenção no sentido assim, olha, quando a gente conversa, normalmente você mobiliza muito. Você já prestou atenção nisso? O que está acontecendo? Então, a pessoa volta a olhar para si mesma. Ou seja, eu não posso estar à mercê nas mãos do outro, que o outro me mobiliza a todo momento. Ele está feliz, eu estou feliz. Não, é claro que o outro impacta, mas eu tenho que entender que eu também posso criar uma proteção, não é? Formas para blindar isso. Olha que pesquisa interessante. Escolheu-se um grupo e deu um remédio, né? Colocou ali uma substância e não disse o que era, mas era adrenalina. Pediu para esse grupo, então, se reunir numa sala e observar os sintomas, né? O que aquele remédio provocaria. E alguns foram convidados a terem emoções específicas e os outros não sabiam. Então, alguém numa sala começava a sorrir muito, muito alegre. E os outros também riam. O outro na outra sala com muita raiva. E a turma também ficava com raiva. Ao final, mostrou que não apenas a emoção, mas a maneira que a gente, às vezes, segue, né? Pega carona na emoção alheia. Então, muitas vezes a gente dá muito poder para as outras pessoas e a gente precisa desse recurso. Isso também é uma educação emocional, né? Que a gente sabe que lá atrás, Daniel Goleman, ele fincou, né? Ele cunhou esse termo inteligência emocional. Ou seja, é reconhecer a situação e escolher os melhores caminhos. Se eu sei que aquele caminho, não é? Tá tenso, tá ali 18 horas, né? Só tem aquela travessia, não tem como, eu tenho que lidar. Mas se eu tenho rotas mais calmas, mais tranquilas, eu posso escolher também essas rotas. Mas esse diálogo interno e pedir ajuda, perceber quando você está gritando, quando você está chorando, não é? Como uma criança, ela chora de acordo com a necessidade dela, ela dá birra porque é a maneira que ela tem de comunicar, através do choro. Mas depois ela pode entender. E por que eu estou chorando? Ah, porque meu brinquedo quebrou. E aí dialogar sobre isso vai gerando uma maturidade para que de uma próxima vez ela não tenha toda aquela reação tão desgastante. Tá explicado, doutor. A gente entende o quanto tudo está relacionado, né, doutor? É o que a gente chama de saúde integral, né? A mente e o corpo tá ali junto. Até recentemente, né, no final de semana, nós tivemos um evento de saúde mental do Instituto Gartrell e nós falamos muito sobre isso. Porque a gente sabe que o pensamento, ele produz um sentimento, né, uma emoção, que produz também uma ação, um comportamento e um resultado. Então, a maneira que a pessoa pensa, a pessoa dialoga consigo mesmo, que interpreta a vida. Por exemplo, às vezes é num clique. A pessoa está assistindo uma notícia, não é? Quer dizer, ela já se sente mobilizada e ela continua assistindo. E ela fica ali horas e horas com notícias ruins e ela percebe que o corpo está alterando. Ou seja, por que não mudar? Por que não escolher assistir outras coisas e ter contato, se eu não consigo caminhar tanto, ter contato com a natureza, desplugar, desconectar um pouco, né? O religar, o ligar em situações que possam promover o altruísmo, né? O voluntariado, isso tudo faz o coração disparar, mas de uma maneira positiva, não é, doutor? E a gente percebe, assim, tem até um versículo que diz, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer, quando eu penso, o meu coração também está ali trabalhando com isso. E às vezes a gente dissocia e nós somos integral, nosso corpo ele é interligado. E cada vez mais a gente ouve os especialistas falando sobre isso, né? Sobre Perfeito. Tudo tem que caminhar junto. Tudo tem que caminhar. Inclusive, nossos pensamentos, eles têm impacto físico. Olha, agradeço muito, viu, a presença dos dois. Doutor, obrigado, viu? Prazer, Wilker. Prazer estar aqui com vocês, podendo discutir esse tema tão importante e concordo completamente com a doutora. Nós somos um só. Corpo, mente, tudo está interligado
e a gente vem discutindo no setembro tanto a questão do coração quanto também da saúde mental. E isso realmente tem que estar junto, para a gente buscar a melhor saúde possível para todo mundo. Inclusive, tem duas campanhas que acontecem simultaneamente, né? Que é o Setembro Amarelo e o Setembro Vermelho. Doutora, obrigado também pelo tempo, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Wilker. Um grande abraço para vocês e que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, discernimento, né? Para a gente saber lidar com as emoções, porque um ser humano também sem emoções, imagina como seria estranho, né? Só a razão. Então, a gente máquinas, nós seríamos máquinas, nós não somos robôs nem coisas, né? Somos pessoas. Então, é importante o coração bater firme, forte, por causas nobres, que nos deixa cada vez mais felizes e realizados. Um grande abraço para todos vocês. Abraço, doutora.